Essa é a parte 2 de dicas e truques para melhorar a imagem do ultrassom. Eu sou o Dr. Cunha, sou médico anestesista do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E esse vídeo ele está indicado para os nossos residentes, estagiários, fellows e todos aqueles que tiverem interesse para anestesia regional. Agora nós vamos falar sobre o probe-agulha. Nós devemos segurar o transdutor para baixo como se estivesse segurando um lápis. Os outros eles devem estar apoiados no paciente e nós devemos diminuir a tensão do punho para não levar a uma fadiga. Os movimentos que nós devemos fazer com o transdutor, que são pressão, lateralidade, rotação, inclinação, e nós devemos fazer então essa varredura para nós para nós localizarmos o nosso alvo. Então, esses movimentos é muito importante, tá? Que nós façamos toda vez que nós vamos procurar o nosso alvo. Quanto ao escaneamento, o objetivo é identificar o alvo, ou seja, o nervo e as estruturas que nós queremos bloquear, né? É fundamental o conhecimento da anatomia da região e saber o que nós estamos procurando. Nós devemos conhecer os parâmetros e referências, que incluem músculos, camadas intersticiais, vasos e ossos. Isto é, nós devemos ter uma imagem na nossa cabeça, uma imagem tridimensional daquilo que o aparelho está nos fornecendo, esta imagem bidimensional. A inclinação é a finalidade, né? É otimizar a visualização do nervo, né? Também anisotropia ou tilt, que é conhecida, né? Nós devemos estabelecer o limite do nervo, o paraneuro e o epineuro. A agulha, né, quanto ao plano de aproximação, a agulha precisa alcançar com segurança o nervo para a injeção do anestésico local. Então, a gente tem que ter uma visão do nosso alvo perfeita. O que é importante é identificar os obstáculos ao longo do alvo, como os vasos, os nervos, e esses são frequentemente móveis e podem ser deslocados para fora do caminho da progressão da agulha. Fazer uma hidrodissecção para acompanhar o avanço da agulha, principalmente quando estiver fora de plano. Nós devemos observar se a agulha não está cortada, assim, chanfrada, que a gente fala, né? Nas abordagens em plano. Isso nós vamos mostrar daqui a pouco explicando melhor. Aqui nós podemos fazer as abordagens em plano ou fora de plano. Em plano, nós vemos toda a trajetória da agulha, e fora de plano, nós vemos apenas a movimentação dos tecidos. Então, aqui novamente, o agulhamento em plano e o agulhamento fora de plano. Muito bem. Antes de nós inserirmos a nossa agulha, nós devemos verificar o posicionamento do alvo na tela. Como que nós vamos inserir? Nós devemos prestar atenção no ângulo da trajetória e da capacidade de atravessar as fáscias. A distância do alvo, comprimento e percurso e manobrabilidade da agulha, né? A distância longa reduz a capacidade da manobra, pois esta pode ficar presa nos tecidos. Então, vocês observem como é importante
o primeiro vídeo, que mostra que nós devemos saber escolher o tipo de agulha. Por exemplo, na agulha que tem uma profundidade maior, os tecidos seguram e às vezes nós não temos uma manobrabilidade para a gente atingir o alvo. O local da inserção da pele em relação ao transdutor é muito importante. Vocês podem colocar ele tanto perto do probe, né, com longe do probe. Isso, né, que nós devemos ver na hora isso que nós devemos fazer. Se tiver dificuldade, você deve modificar o local de inserção da agulha. Aqui nós estamos observando, né, a inserção, a inserção ao lado do transdutor e aqui do lado direito nós estamos vendo a uma distância de 1 ou 2 centímetros, né? À esquerda nós observamos, né, a primeira agulha nós estamos inserindo junto ao transdutor, tá? E a segunda, né, outra imagem, nós estamos observando ela mais afastada, a 1 centímetro. Então, isto vocês vão ver na hora como é que vocês devem fazer, né? Uma coisa que é muito importante, prestem bem atenção, e isso eu falo toda vez para vocês, né? Colocar o bisel da agulha voltado para cima. O eco duplo ajuda a identificar a ponta da agulha e isto permite nós fazermos a correção, entendendo? A gente procura também, observe esse slide aqui, ó, a colocação do bisel voltado para cima, né? Nesse primeiro slide à direita, vocês observam na esquerda também o primeiro, né? A agulha está chanfrada, nós estamos pegando apenas a haste da agulha, nós não estamos vendo a ponta. Vocês estão vendo que a agulha está indo na direção errada, né? Observe abaixo, né? A agulha, né? Esse duplo eco, nós observamos a ponta da agulha em direção ao nervo, a direção ideal, a direção correta. Então, o eco duplo ajuda a identificar a ponta da agulha e isto permite que nós façamos as correções. Então, o diâmetro da agulha, preste atenção, o diâmetro da agulha de bloqueio, normalmente essas agulhas que nós usamos é de 22 gauge, que é igual a 0,7. A largura do feixe de ultrassom é igual a um cartão de crédito, é de 1 a 3 milímetros, entendendo? Então, o que que acontece? O alinhamento da agulha com as estruturas a ser bloqueada é muito difícil. Observe, nós estamos no primeiro, à esquerda, introduzindo essa agulha em plano. Quando nós estamos fora de plano, nós observamos somente a pontinha da agulha, tá? Então, a inserção de agulha fora de plano, a ponta da agulha e a haste podem ser vistas muito parecidas. Por isso, às vezes, é importante que a gente afaste um pouquinho a nossa agulha do transdutor. Aqui nós estamos mostrando, né, a ponta da agulha junto do transdutor, nós estamos vendo, e aqui, afastando, nós estamos vendo a haste, nós não estamos vendo a ponta. Então, o que que a imagem que nós estamos vendo é a haste, nós não estamos vendo a ponta. Então, a inserção na pele depende da profundidade do alvo e da trajetória e do ângulo desejado. É necessário rastrear a ponta que pode se confundir com a haste, né? Então, um ângulo mais inclinado, próximo ao transdutor, é melhor às vezes para o bloqueio em uma injeção única. Novamente, eu quero insistir nisso daqui. O diâmetro da agulha de bloqueio é de 22 gauge, que é igual a 0,7 milímetros. E a largura do feixe de ultrassom é de 1 a 3 milímetros, é igual a um cartão de crédito. Tá certo? Então, muito bem. E qual é a dica para isso? Nós devemos fazer pequenos movimentos, sempre observando a ergonomia, né?
nós devemos fazer pequenos movimentos, né? Mexendo com a agulha para a gente perceber aonde que está localizada a ponta da agulha e a haste da agulha. Nós devemos evitar colocação de muito gel para não ficar muito escorregadinho, tá? E a agulha sair do alinhamento. O alinhamento já é difícil, né? Se você colocar muito gel, ele vai ficar muito escorregadio. Procure colocar o gel igual vocês colocam numa pasta de dente, tá? Manter a posição estável da mão, não ficar escorregando com a mão, porque, é claro, vai sair o alinhamento, né? Então, então aqui nós estamos vendo as inclinações que nós devemos fazer, né? A anisotropia, o tilt, que nós devemos fazer para localizar o nervo, isto é, nós devemos perceber, né, ou saber anatomicamente qual é a direção do nervo, entendendo? Porque às vezes nós estamos fazendo um corte nesse nervo que não é o ideal, não é imagem tridimensional. Então, o primeiro movimento é você alinhar a agulha com o feixe de ultrassom, manter a inclinação que nos dará uma visibilidade boa do alvo. Procurar não usar a inclinação do probe para encontrar a agulha. Não adianta você sair correndo atrás da agulha depois que você fez, né? A função é otimizar a visibilidade do nervo. Então, o deslizamento e a inclinação mudará a visibilidade do nervo, pois muda a ecogenicidade do nervo. Não adianta ver bem a agulha e não ver o nervo. Tem que ver os dois juntos. Combinar os micromovimentos de inclinação e deslizamento ao avançar da agulha, tá? Observe aqui, ó, aquilo que nós já falamos. Aqui eu estou vendo a haste no primeiro slide. Não espere manter continuamente o alinhamento e a agulha à vista. Ela aparecerá e desaparecerá várias vezes. O importante é você acompanhar até o alvo, tá? E ver se você está chanfrando, você está fazendo um corte diferente nessa agulha. E não esqueça, pessoal, vocês devem colocar a ponta da agulha para cima para ter o duplo eco. Muito bem. Bom, a movimentação da agulha, fazer um balanço do lado para o outro, tá? De dentro para fora, deslizar o transdutor para frente e para trás, com pequenos movimentos. Os movimentos têm que ser muito sutis, né? E usar o feedback tátil. É aquilo, igual quando vocês fazem o barraque. Pele, tecido celular subcutâneo, tá? Os ligamentos, se tem as aponeuroses, isso aí, né? Como a perda de resistência comparando com a imagem na tela. A hidrodissecção é outra coisa importante para confirmar onde que está a ponta da agulha, principalmente quando nós estamos fazendo fora de plano. Faça a hidrodissecção sempre, tanto em plano como fora de plano. É muito importante vocês não gastarem anestésico à toa, tá? Aqui nós estamos vendo a hidrodissecção, né? Que é uma injeção de pequena quantidade de fluido que deve ser injetada, tá? Para a gente ver a ponta da agulha, como está aqui, né? Manter a imagem e o probe alinhados à hidrodissecção. Muito bem. Aqui nós estamos vendo uma estrutura, né, envolta no paraneuro e vocês observem o epineuro. Então, cada nervo é envolvido por uma fáscia ou envelope facial, que é a fáscia paraneural, né? E nós devemos identificar esse envelope e esse compartimento. Aqui nós estamos vendo o paraneuro, que é o quê? Que é um tecido conjuntivo frouxo que preenche os espaços, mantém a relação estável entre as estruturas e ele contém septações. E contribui para as septações, tá? E ele contribui para os movimentos musculares
e articulações. Muito bem, aqui nós estamos vendo o paraneuro envolvendo, né? Envolvendo, aqui seria um espaço costoclavicular ou infraclavicular, quase infraclavicular. Nós estamos vendo aqui o compartimento do fascículo lateral e aqui o compartimento do fascículo medial e posterior. Aqui nós estamos vendo, então, essas septações que existem. Aqui, né, na região axilar, nós estamos vendo aqui o nervo mediano, né, envolvendo com essa septação, tá? Aqui o radial. Aqui nós estamos vendo o nervo femoral com o paraneuro envolvendo a estrutura. Nós devemos tangenciar as estruturas que a gente não quer perfurar, né? Tangenciando a superfície de modo que a agulha deslize por eles, né? Ao perfurar a fáscia que está envolvendo e sentir essa perfuração, compreende? Tá? Então, aqui, o avanço da agulha, isso aqui é muito importante. Nós devemos entrar no envelope facial, não no nervo, tá? Ao lado do nervo. Tem a fáscia como alvo e aborde a alguma distância do nervo. Porque às vezes vocês ficam afoitos, né? Perto da artéria, o nervo aparece e vocês querem já chegar perto do nervo, mas vocês têm que se educar, né? Entrar no envelope facial, não no nervo, tendo a fáscia como alvo. Aqui, né, nós estamos injetando o nosso anestésico, tá? E o nervo ele fica boiando. Isso aí significa que a agulha pode ter avançado seguramente sem o risco de transfixação, né? Tomar cuidado também com as estruturas ósseas. Muito bem, aqui, né, a avaliação de uma dispersão adequada. A distribuição circunferencial do anestésico local nem sempre é necessário. O anestésico local não espalha em um único plano. Então, o espaço paraneural conterá e direcionará a dispersão do anestésico local ao longo do nervo. Deslize o transdutor para frente e para trás, ao longo dos nervos, para ver como está esse espalhamento. Isso é muito importante, tá? Para ver se esse espalhamento foi ideal ou se nós temos que refazer isso. Bom, quanto bisel de agulha? Novamente, nós vamos falar desse bisel, né? O anestésico local emerge na ponta da agulha como um jato fluídico. A direção da dispersão é influenciada pela direção do bisel. O bisel deverá estar voltado para cima e a abordagem deverá estar às 5 ou às 7 horas. Para o anestésico local, que ele vai em direção do nervo ou ao seu redor, né? Se estiver às 2 horas ou às 10 horas, rodar o bisel 180 graus com o bisel para baixo. Bom, aqui o agulhamento de vários tipos das agulhas que mais a gente encontra no mercado, né? Certo? E as inclinações que nós fazemos com a agulha. Observe que inclinações a 15 graus, 30 graus, 45 graus. Acima de 45 graus, nós praticamente não observamos mais as agulhas. O agulhamento e os vários tipos de agulhas e suas inclinações. Essas são agulhas ensonadas, que servem para a gente ver, né, melhor as agulhas. Observe esses dentinhos, né, que faz com que a gente observe onde que elas estão com mais facilidade. Uma outra coisa que é muito importante, os senhores não gostam de praticar, é o phantom. Por quê? O phantom vocês têm, antes de vocês entrarem no paciente propriamente dito, por favor, faça o treinamento em simuladores, né? Faça o agulhamento, treine esse agulhamento.
é muito importante. Nós temos esses phantoms que é muito importante para os senhores treinarem. Muito bem, esse é o fim da parte 2. Nós queremos agradecer a atenção e colocamos à disposição. As referências continuam essas mesmas, né? E a gente agradece, tá? E aqui está o meu e-mail para qualquer dúvida. Obrigado.